Amém. Agora sim, gostaria de chamar a minha esposa Carlinha aqui para estar trazendo a palavra hoje. Graças a Deus. Queria que você estendesse uma de suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, que depois de adorarmos ao Teu nome, depois de orarmos, depois de vermos uma apresentação linda dos nossos filhos, que nós iremos receber a Tua palavra. Que o Senhor use a Tua filha Carla em graça, em conhecimento, em autoridade nas nossas vidas. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dela nos alcance e que nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja, a paz de Cristo. É um grande desafio estar aqui hoje, por estar diante de uma plateia tão numerosa, né? Eu nunca estive aqui num domingo à noite e não é fácil, mas desafios eles são feitos para que a gente possa enfrentar, né? Então eu estou aqui enfrentando esse desafio e eu falei com o Rafael que ele acredita mais em mim do que eu mesma. Ele é um grande incentivador meu. Então, já foi muito falado sobre o Dia das Mães, né? Sobre essa data tão especial, tão importante para nós que somos mães. E antes de entrar na palavra, eu queria compartilhar uma história. Uma história que retrata bem o amor de uma mãe. E é o seguinte: Júlia estava gerando o seu primeiro filho. Ela estava gestando ali e quando ela ficou sabendo qual era o sexo do bebê, ela ficou frustrada. Porque o sonho de Júlia era ter uma menina. Ela já sonhava com os laços, com aquele enxoval todo rosa. Ela idealizou isso. E quando ela recebeu a notícia de que ela teria um menino, ela não conseguiu esconder a sua frustração. E ela ficou angustiada, ficou triste. Mas no momento em que o Davi nasceu, e ela olhou para aquele rostinho, logo nos primeiros momentos, no primeiro dia, ela se apaixonou pelo seu filho. Ela começou a se apaixonar. E foram passando os dias e Júlia já sentia um amor por Davi que era algo inexplicável. Que é exatamente assim o amor de uma mãe, né? A gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir. E os anos foram passando e ela muito feliz com o seu filho. Mas quando ele fez 14 anos, ele falou: mãe, eu queria saber o que a senhora vai me dar quando eu fizer 18 anos? Os meninos têm essa coisa, né? Quando vão fazer 18 anos, eles querem ganhar um presente especial. Uma carteira de motorista, um celular do momento e quem sabe até um carro. Isso acontece com as meninas quando elas fazem 15 anos. E aí a Júlia falou: Davi, tá muito longe, meu filho. Faltam 4 anos ainda, descansa. Mas você pode ter uma certeza: a sua mãe vai te dar o presente mais especial que puder. Eu vou fazer o possível para que seja o melhor, aquilo que você deseja muito. E o tempo foi passando. Quando Davi fez 17 anos, ele já estava na universidade e durante uma aula, Davi se sentiu mal. E ele teve um desmaio. Foi levado prontamente ao pronto-socorro. E começaram a fazer os exames para tentar descobrir o que o Davi tinha. O que tinha acontecido com o Davi. Porque até então, ele era um menino saudável. E aí, descobriram que era algo grave. Que era algo no seu coração. Ele foi transferido para um hospital que tinha essa especialidade, né, de cardiologia. Ali eles fizeram todo tipo de exames e aí o médico
chegou para a Júlia e falou o seguinte: olha, dona Júlia, o problema do seu filho é muito grave e ele precisa de um transplante. Não tem jeito. Se a gente não conseguir, ele vai ter pouco tempo de vida. E aí, nos dias seguintes, nos dias que percorridos, né? O transplante foi feito e foi um sucesso. Davi estava com o coração novinho, batendo em seu peito. E ele ficou mais 15 dias no hospital até se recuperar. Quando ele chegou em casa, ele encontrou o seu pai com lágrimas nos olhos e uma carta. E a primeira coisa que ele perguntou foi: pai, cadê a minha mãe? Que todos esses dias não foi me visitar, não esteve comigo, ela sempre esteve comigo. E ele falou: filha, ela deixou essa carta para você. E ao abrir a carta, o Davi leu o seguinte: Davi, se você está lendo essa carta agora é porque deu tudo certo. Eu queria muito estar aí com você e viver com você os seus 18 anos. Mas o presente especial que você precisava, eu te dei. E foi o meu coração. E ali ele começou a chorar compulsivamente. E essa é a história de Júlia e Davi. E ela retrata bem o amor de uma mãe. Uma mãe, ela é capaz de entregar a vida por um filho. Ela é capaz de renunciar aquilo que ela tem de melhor para dar ao seu filho, para que ele viva, para que ele continue a sua história, mesmo que ela tenha que parar a dela. Esse é o amor de uma mãe. Como o Rafael falou, né? Aqui na terra é o amor que mais a gente consegue comparar ao amor de Deus. É algo muito forte, é algo muito profundo, é algo muito poderoso. E eu queria começar com essa história. E o tema da mensagem de hoje é o legado de uma mãe. O que é legado? É aquilo que nós conseguimos transmitir. Então, eu vou falar sobre algumas mães hoje que conseguiram transmitir aos seus filhos algo de muito valor. O que mais tem valor nessa vida, que é o amor a Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é criar os seus filhos com esse objetivo, que eles entendam a mensagem do Evangelho e que eles sejam alcançados por isso de tal forma que vivam para isso. E eu vou falar sobre algumas mães hoje. A primeira mãe que eu quero falar, todas as mães que eu vou falar são mulheres notáveis, mulheres admiráveis, mulheres que deixaram realmente um legado. E a primeira mãe que eu vou falar é Maria. Maria, mãe do nosso Salvador, aquela que obedeceu, que entendeu o seu propósito na vida. O propósito dela era trazer o Salvador, era trazer aquele que iria resgatar a humanidade de todo o pecado. E que propósito lindo dessa mulher. Maria foi muito corajosa, ela foi obediente, ela confiou no Senhor, porque ela era noiva, ela não era casada. E naquela época, uma mulher grávida, aparecer grávida e não ser casada, estaria em adultério e ela seria apedrejada. Mas ela confiou que o Senhor faria algo por ela e que não a deixaria só e que não permitiria que nada de mal acontecesse a ela. E Maria, além de ser obediente, de confiar no Senhor, ela foi uma mulher comprometida na criação do seu filho.
ela esteve com Jesus em todo o tempo e até o fim. Até o Calvário ela acompanhou Jesus. E ela era uma mulher de fé. Lá nas bodas de Caná, quando Jesus fez o primeiro milagre, foi ela quem foi até o seu filho pedir para que ele realizasse. Ela sabia, ela tinha certeza de que ele era capaz. Então ela era uma mulher de fé, uma mulher comprometida. Quando ela estava com os seus discípulos, ela estava orando, ela estava em oração com eles. Então Maria deixou um legado de quê? De obediência, de comprometimento, de coragem, de força, de fé. E trouxe a esse mundo o nosso Salvador. Então eu não poderia deixar de falar sobre Maria, porque Maria é uma mulher admirável. E muitas vezes nós não a valorizamos como deveríamos. A segunda mulher que eu quero falar nessa noite se chama Morrow. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Morrow foi uma mulher que trabalhou muito pesado. A vida dela era bem difícil. Ela trabalhava na fazenda com o seu esposo, na Carolina do Norte. Ela ordenhava vacas, ela cuidava da horta, ela preparava conservas. E ela, além disso, criava os seus 4 filhos. E não era uma criação onde os seus filhos ficavam totalmente soltos, não. Ela estava ali acompanhando os seus filhos em todo o tempo. E Morrow era uma mulher que amava a Bíblia. E ela fazia questão de ensinar os seus filhos todos os dias. E quando ela percebia que as crianças estavam desatentas e queriam brincar ou fazer outras coisas, ela insistia. E ela continuava a compartilhar as verdades da palavra, até que elas penetrassem no mais profundo do coração dos seus filhos. Eu fiquei trazendo essa realidade da Morrow para mim, e o sentimento é de que eu preciso melhorar tanto. A gente se distrai tanto e acaba deixando as prioridades para depois. Porque ensinar os nossos filhos sobre a palavra é uma prioridade. Porque senão, num futuro bem próximo, nós vamos colher as consequências desse descuido. E o mundo, ele está aí para lutar contra nós. A gente ensina uma coisa, vem um amiguinho e ensina o contrário. A gente ensina uma coisa sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, sobre os princípios cristãos. E aí vem as escolas, as universidades e ensinam o contrário. A gente deixa os nossos filhos em frente à televisão e os desenhos, os filmes, as séries ensinam o contrário. Então a gente precisa ser firme em mostrar esse evangelho, em mostrar que essa é a prioridade. Em mostrar que se ele não tiver isso inculcado na mente e no coração dele, quando chegar lá na frente, ele vai se perder. Não vai ser tão forte dentro dele a ponto dele negar todas as coisas que virão até ele. E Morrow foi essa mulher, porque ela não se cansava até que ela visse que seus filhos tinham conseguido entender a mensagem. Morrow foi uma mulher notável. Num determinado momento, essa mulher passou por uma enfermidade. Ela teve um problema na sua perna e ela começou a sentir muita dor. E a enfermeira acompanhando, e o médico falou que teria que amputar, que não tinha mais jeito. Mas Morrow era uma mulher tão forte que ela suportou aquela dor até que a infecção foi vencida e ela não precisou amputar a perna.
logo que ela passou por essa experiência, ela falou uma frase. Ela disse o seguinte, muito profunda essa frase: Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis, mas para nos tornarmos confortadores. Uau! Que frase, né? Que propósito, que entendimento essa mulher tinha da vida. Ela sabia que o propósito de Deus não parava na vida dela, que era no próximo. Que Deus queria alcançar pessoas através dela, através dos seus filhos, e ela não parava. Moral foi nada mais nada menos do que a mãe de Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Um grande homem de Deus, um homem admirável. Tem até um documentário dele que eu gostaria de incentivar você a procurar. Se chama Billy Graham, Uma Jornada Extraordinária. É impressionante. É emocionante ver como aquele homem tinha paixão por almas, por salvar vidas, por resgatar pessoas do pecado, por levar o amor de Deus até elas. Billy Graham fez mais de 400 cruzadas em mais de 185 países. Ele pregou praticamente no mundo inteiro. E uma média de 2,5 milhões de pessoas se converteram através da vida de Billy Graham. E onde começou isso tudo? Lá na Moral Graham. Lá na mãe que não desistiu, que não vacilou, que não permitiu que as distrações a levassem para longe do seu propósito, que era criar o seu filho para algo maior. Essa foi Moral. A terceira mulher que eu quero falar nessa noite, e eu queria que colocasse o texto de 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Na verdade, eu quero falar sobre essas duas mulheres, Lloyd e Eunice, que foram a mãe e a avó de Timóteo. Foi Paulo quem disse isso. Timóteo foi discípulo de Paulo. E Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele esteve na terra de Eunice e Lloyd. E quando ele estava ali pregando, elas se converteram. Elas acreditaram que Jesus era o Messias, aquele que tinha sido prometido no Antigo Testamento. E elas começaram a viver essa fé. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele voltou a esse lugar, a Listra, e ele encontrou Timóteo. E ele viu que Timóteo era um jovem que tinha muito conhecimento da palavra. Ele tinha muito conhecimento do Evangelho. E de onde veio esse conhecimento? Da sua mãe e da sua avó. Timóteo, desde muito novo, elas ensinavam. Elas mostraram para ele os princípios, a palavra. E quando Paulo chegou, ele falou: esse menino é especial, ele é diferente. Eu vou apadrinhar Paulo. Eu vou apadrinhar Timóteo. E discipulou Timóteo. Mas tudo começou na vida de Eunice e Lloyd. E o que é mais profundo aqui? É que a fé delas era uma fé não fingida. Era uma fé verdadeira. Era uma fé que não importava o que acontecesse, elas acreditavam que Deus iria suprir, que Deus estava com elas e que Ele era maior do que tudo. Então essas duas mulheres, elas conseguiram transformar a vida de Timóteo
E Timóteo transformou a vida de muitas pessoas, pregando a palavra e discipulando pessoas. Será que nós temos conseguido passar aos nossos filhos uma fé verdadeira? Uma fé que não vacila? Quando as situações difíceis acontecem, a gente entra em desespero e os nossos filhos veem e se desesperam junto? Ou a gente vai ao Senhor e coloca diante dele tudo em oração e pede para que ele nos ajude a passar por aquela dificuldade? O seu comportamento, mãe, é muito importante. Você é uma influenciadora do seu filho. Você é uma encorajadora. Você é aquela para quem ele olha quando ele não vê saída. É para você que ele olha, esperando um direcionamento, esperando um conforto, esperando um colo. E nós só conseguiremos ser tudo isso para os nossos filhos, se nós tivermos essa fé verdadeira que esteve em Lloyd e Eunice. A última mulher que eu trouxe para falar nessa noite, a quarta mulher, o nome dela é Susana. Susana foi a caçula de 25 filhos. Susana teve 19 filhos. Rafael falou aqui, né, que Tito e Mirella são bem agitadinhos. Imagina 19. Mas Susana foi uma mulher que passou por muitas provações, muitas dificuldades. Dos seus 19 filhos, apenas 9 chegaram à idade adulta. 10 dos seus filhos morreram. O seu primogênito Samuel, até os 5 anos ele não falava. Ele não conseguia falar, não saía nenhuma palavra de sua boca. E para uma mãe é desesperador. Mas Susana orava incansavelmente por Samuel. Uma de suas filhas ficou deformada durante toda uma vida. Um bebê morreu asfixiado enquanto dormia. E em 4 anos, 5 dos seus bebês morreram. Alguns tiveram varíola. Então ela passou por muitas perdas. Ela sofreu muito. Só que Susana, ela separava 2 horas do seu dia para estar em comunhão com Deus. Se a gente pensar na nossa rotina, parece algo impossível tirar 2 horas diariamente para estar com Deus. Mas Susana era assim, e quando o relógio batia no horário que ela tinha determinado, e ela tomou essa decisão quando já tinha 9 filhos, ela parava tudo, colocava o avental sobre a sua cabeça e não permitia que nenhum de seus filhos a incomodasse. Susana era bem rígida. E ela ficava ali 2 horas, conversando com o Senhor, aprendendo dele, em comunhão com ele. E ela falou assim: o segredo de eu suportar tantas provações, tantos afazeres, são essas 2 horas que eu passo diariamente com o meu Deus. E só assim ela conseguia passar e avançar. Susana, o marido dela não tinha uma gestão do orçamento, ele não conseguia, ele gastava mais do que ele ganhava, e ela ainda tinha que se desdobrar para conseguir dar alimento a todos os seus filhos, para que eles não padecessem de fome. A maior preocupação dela não era com o material, era com o bem espiritual, era como ela iria passar isso para os seus filhos. E Susana foi nada mais e nada menos do que a mãe de John Wesley. John Wesley e Charles Wesley, que foram grandes homens de Deus. John Wesley foi o fundador do metodismo. Ele também herdou da mãe esse hábito de orar 2 horas por dia. Ele viajou muito também, pregando o evangelho.
Ele foi um homem que conseguiu transformar a vida de todas as pessoas que passaram por ele. John Wesley escreveu milhares de sermões e Charles escreveu cerca de 9.000 hinos, alguns que a gente canta até hoje. E tudo começou lá, na Susana. Tudo começa em nós. Quando a gente traz para nós essa realidade, parece que a culpa ela vem sobre as nossas vidas, mas a minha intenção nessa noite não é de trazer culpa, é de trazer uma reflexão e uma mudança de rota, uma mudança de comportamento, porque ainda há tempo para que nós consigamos transmitir o que é a coisa mais importante nessa vida para os nossos filhos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é mostrar a eles os princípios da palavra, que é que eles entendam o que é o reino. E uma vez ele disse a seguinte frase, o John Wesley: aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe do que com os teólogos da Inglaterra. Você imagina para uma mãe ouvir isso de um filho? Saber que ela conseguiu influenciar, que ela conseguiu passar aquilo que ela realmente queria. Porque esse era o desejo do coração dela. E teve um dado momento em que uma de suas filhas falou para ela que queria fazer algo. E era algo que não era muito correto. Não era de todo errado, mas também não era correto. E ela falou: minha filha, isso não é legal, esquece isso. Mas ela percebeu que a menina não ficou satisfeita, ela não ficou convencida. Ela queria tentar. E aí ela falou assim: tá vendo aquela lareira ali? Vai lá e pega um carvão para sua mãe. Ela falou: não, mãe, eu não vou pegar um carvão. Ela falou: filha, tá apagada, pode pegar, você não vai se queimar, vai lá. E a filha disse: mãe, mas eu vou me sujar. E aí ela falou para a filha: pois é exatamente isso. Se você fizer isso que você quer, você pode até não se queimar, mas você vai se sujar. E quando você se suja, depois você se suja mais, até chegar o momento que você vai se queimar. O que essa mãe fez? Ela colocou um limite. Ela disse não. E nós, como mães, a gente quer falar sim o tempo todo. A gente quer fazer as vontades, a gente quer suprir todas as necessidades. Ainda mais aquelas pessoas que não tiveram algo no passado e hoje podem dar aos seus filhos. Você quer fazer, você quer. Mas o não é uma proteção. O limite é uma proteção do seu filho. Ele vai fazer com que o seu filho lá na frente não passe por situações difíceis, por momentos vãos. Então, por mais que seja difícil, nós temos que falar não em muitos momentos. E Susana Wesley, ela escreveu 16 regras que eram da casa dela. E eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. E eu falei até com o Rafael, eu falei: meu Deus, Susana era muito fera. Não era permitido comer entre as refeições. Hoje mesmo, estava perto do almoço e o Tito me pedindo pão. E ele fala assim: só um pãozinho, mamãe. Só umzinho. É muito difícil dizer não. Mas é para um bem, né? É para que ele consiga ter uma refeição correta, se alimentar bem. Devem estar na cama até às 20 horas. Tomar remédio sem reclamar. Isso aqui é difícil demais. Mirella toma, gosta dessa, mas Tito,
Mirella come cebola, né, gente? Crua. Então, remédio para ela. Esse aqui eu achei muito forte. Dominar a obstinação na criança. Fazer com que ela entenda que as vontades precisam ser dominadas, porque vai ter o tempo certo delas acontecerem. Ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Exigir silêncio durante a adoração familiar, porque a Suzana fazia cultos, né, com seus filhos. Essa aqui também eu achei incrível. Não lhes dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. A gente às vezes quer se livrar da criança, né? Dá logo. Mas eles precisam, se eles falam, um bebê se comunica chorando, mas se o seu filho fala, ele precisa expressar o que ele quer. Não chorar, né? Senão você vai incentivar o choro. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependam. Isso também é muito bacana. Se ele conseguiu admitir o seu erro, você não pune, porque senão da próxima vez ele vai acabar mentindo. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Elogiar e recompensar o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito de propriedade. Cumprir com rigor todas as promessas feitas. E ensinar as crianças a temerem a vara. Então, Suzana foi uma mulher bem rígida, bem rigorosa. Mas ela conseguiu transmitir aos seus filhos um legado que foi passado e transformou uma geração. Vocês conseguem perceber o quanto isso é poderoso? O quanto as nossas atitudes podem fazer com que os nossos filhos alcancem tantas pessoas, transformem o ambiente que eles vivem e alcancem pessoas que a gente nem imagina. Tudo começa em nós. Eu sei que é uma palavra que alcança muito as mães hoje, né? Mas hoje é o Dia das Mães, então eu não poderia trazer algo que não fosse para as mães. E eu aprendi com essas 4 mulheres que o mais importante é nunca negociar os princípios. É sempre colocar como prioridade o amor a Deus. Ensinar o que é correto. Porque a palavra não muda nunca. O que está ali é o que é para sempre. E o que é contrário continua sendo pecado, continua nos condenando, continua nos afastando do nosso Deus. Então, nós aprendemos com essas mães que nós somos capazes de transformar muitas vidas através dos nossos filhos. E eu quero declarar que nessa noite, vocês que são mães sairão daqui com uma intenção diferente, com o entendimento de que o mundo ele pode estar lutando contra nós em todo o tempo, mas se nós temos uma meta, uma certeza, se nós queremos deixar um legado no coração dos nossos filhos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar como mulheres influenciadoras, mulheres encorajadoras, mulheres que colocam limites, mulheres que estarão com eles em todos os momentos, mas que nunca admitirão que o erro fique impune. Eu gostaria de convidar todas as mães agora a se colocarem de pé. Eu gostaria de orar com vocês.
Eu queria falar sobre uma mulher que achou que nunca fosse ser chamada de mãe. Durante muitos anos, ela sofreu, evitou lugares. Numa data como essa, ela jamais estaria neste lugar, porque seria mais um momento de sofrimento. Essa mulher pedia ao Senhor e, como o tempo passava e nada acontecia, ela muitas vezes não acreditava mais. Ela tinha uma promessa, mas quando a gente passa pelo teste do tempo, chega um momento que a esperança ela se vai. E a pessoa acaba se confortando com o não. Só que num dado dia, o Senhor mudou a sorte dessa mulher. E ela hoje é chamada de mãe por 2 crianças. Aleluia! Diante de vocês, né? Eu tô olhando aqui a fotinho que eu tirei com eles. E Deus é aquele que realmente muda a nossa sorte. E se hoje você está passando por uma impossibilidade, que o Senhor renove a sua esperança, a sua força, porque Deus, Ele tem o tempo perfeito. Ele sabe a hora certa de chegar. Ele é aquele que sabe o momento que você está pronto para receber o que Ele quer te dar. E hoje eu sou completamente grata a Deus por esse presente, totalmente realizada. E eu gostaria de orar com você agora. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada mãe que está aqui. O Senhor sabe como é desafiador criar um filho. São muitas renúncias, muito choro. Não é só tudo flor, não há um romantismo, existe uma realidade que é dura. Então por isso, Senhor, eu peço que o Senhor renove as forças de cada mãe nessa noite. Que o Senhor esteja direcionando essas mulheres para que elas tenham as atitudes que precisam ter, para que elas conduzam os seus filhos de acordo com os seus princípios, com a Tua palavra, que elas consigam, Senhor, ser firmes no momento que devem ser, que o Senhor esteja guardando a vida de cada uma delas, guardando os seus filhos desse mundo mau, livrando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a Ti a vida de todas essas mulheres e aquelas que ainda não conseguiram essa bênção de ser mãe. Eu quero declarar, Senhor, que no tempo certo elas conseguirão, Pai. E que o Senhor coloque uma esperança nova no coração dessas mulheres, para que elas perseverem, não desistam. Porque quando chegar, vai valer a pena. Renova, Senhor, renova cada mulher que está aqui nessa noite.
Dê um novo ânimo, Senhor, para que elas consigam e não desistam de criar os seus filhos de acordo com a sua vontade, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Queria que você ficasse em pé, os demais, estenda a sua mão para frente. Você que ainda não eternizou esse momento com os seus filhos, por favor, faça isso. Eu tenho absoluta certeza que daqui a algum tempo isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Pai, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela poderosa palavra que irá nos encorajar a sermos melhores filhos e também as mães ser melhores mães. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos encoraje, nos fortaleça nos momentos de dificuldade. Nós damos graças, Senhor, pelo privilégio. Aqueles que ainda têm a sua mãe em vida e os que não têm, somos gratos porque por um período de tempo tivemos e existe um legado, existe um depósito que foi colocado dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos leve para os nossos lares e que durante essa semana possamos colocar em prática absolutamente tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Oramos em fé, agradecidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Vá em paz, Deus te abençoe. Valeu!